Aboru, aboie, aboxixê, boa noite a todos. É um prazer estar de volta depois de 2 semanas sem fazer live, né? Porque afinal de contas não dava tempo, a casa é uma zorra, né? A reforma, muito trabalho junto, né? Coloca aqui, põe lá, carrega aqui, carrega ali. E aí então realmente estava. Hoje ainda estou cansado, né? Também foi amanhã que ainda vai terminar realmente a reforma, mas aí tem toda aquela coisa de limpeza. Então, né, a gente fica cansadão né, mas eu resolvi fazer igual porque hoje, mesmo cansado, a vontade é muito grande, né, de fazer, de voltar a fazer live. Então, vamos lá com cansaço e tudo, né? Vamos falar sobre Exu, esse Irumolé fantástico, esse Irumolé que sem ele a gente não é nada, a gente não tem vida, a gente não tem dinâmica, a gente não tem comunicação, a gente não pode falar, a gente não pode comer, a gente não pode não estar vivo, né? Toda essa questão que nos une, que as nossas células estão unidas, os átomos, as moléculas, as células, toda essa dinâmica que nos faz estar vivo é graças a Exu. Então, Exu, como é a onipotência, a onipresença e a onisciência também, vamos dizer assim, de Deus, porque afinal de contas Exu não é catiço, né? Não é aqueles Exus que se cultuam na Umbanda com o nome de Exu, né? Exu muito menos é diabo, né? Porque na nossa religião não existe diabo. Né? Foi muito associado ao diabo, inclusive com a figura antroposomórfica do diabo aqui no Brasil, né? Foi confundido com o diabo, né? Até por estudiosos que eram pastores, eram cristãos, né? Que iam para a África e acabavam confundindo Exu com o diabo. Né? Então, sempre fazendo essas analogias, né? É o que eu sempre falo, as pessoas muitas vezes, até estudiosos, conjecturam com coisas que eles não entraram nos mistérios para poder realmente falar de cadeira. Né? Uma coisa é um estudioso saber de um mito, saber de uma religiosidade, de uma tradição. A outra coisa é ele entrar, né? Se adentrar ao culto, né? Como aconteceu com Pierre Verger, que era um francês, um fotógrafo, veio aqui fotografar, se encantou pelo candomblé, se iniciou como uma senhora de Oxumiwá, depois foi à África, se iniciou em Ifá, virou babalaô, voltou, estudou profundamente sobre folhas. Né? Então, a pessoa primeiro tem que realmente entrar nas coisas, para depois sair falando coisas que não deve, né? Até se metendo a mão em cumbuca, né? Que às vezes pode ter uma aranha venenosa lá dentro. Então tem que ter cuidado para falar sobre as coisas que a gente não tem autoridade para falar. Né? Então, Exu tem um mito que era um Yangui muito grande. Yangui é a pedra onde se assenta Exu, que se chama laterita. Essa pedra é ferruginosa e é com essa pedra que a gente faz o assentamento de Exu. E então Exu era um grande Yangui, né, que Deus, Olodumare, partiu em 1001 pedaços, né, e espalhou por sobre toda a terra. Então Exu ele está presente em todos os lugares. Ele é os olhos, ele é os ouvidos de Deus, ele é o comunicador, ele que nos faz ter a comunicação com Orunmila, que é o testemunho da criação, Eleripim, através do Babalaô, na consulta de Iquim ou na consulta do Opelé. Tá? Então, Ifá, Orunmila, só fala, logicamente, que o Exu, né, como se fosse a nossa internet espiritual, né, fala através do Iquim e do Opelé. E só quem joga Opelé e Iquim é Babalaô. Erindilogum fala Orixá. Então, quando as pessoas jogam Erindilogum, que são os 16 búzios, porque são 16 odus, grandes odus, né, 16 vezes 16, 256. Então, quando a pessoa joga Erindilogum com 16 búzios, ela tem acesso a poder conversar com Orixá. Tá? Orixá. Ifá, Orunmila, ele não fala em Erindilogum. Mas é Exu que é o canal, como eu disse, né? Ele que é a nossa internet. Assim como no Obi, no Urubô, sempre Exu é o nosso comunicador. E através do Odu Oxeturá,
ele leva os nossos pedidos aos pés de Olodumare para que seja decretado aquele ebó, para que seja decretado aquele pedido, aquela nossa vontade, aquele nosso anseio. Né? Então, eu até coloquei hoje o Lag de Ba, que é um colar que é usado para Exu e para Obaluayê apenas, né? E tem muitos grossos assim também, mas eu uso mais fininho. Né? Então esse colar que chama Lag de Ba, ele se usa para Exu e também para Obaluayê. Né? Então, Exu, como ele é a onipresença, né? Ele é onipresente, ele está em todos, ele tem a dinâmica, é dono dessa dinâmica que nos mantém vivos, né? Ele é tanto o policial quanto o juiz e o algoz. Então, quando as coisas estão erradas, né? Quando a gente transgride as leis cósmicas, assim como também as leis da Terra, que deveriam ser exegeses, né? Deveriam ser. Né? Às vezes nem tanto, mas não vamos entrar nessa seara. Né? Dá uma coceirinha, mas não vamos entrar. Né? Então, Exu abre, né? Porque no Oritá, no Encruzilhada, né? Que são em forma de Y, né? Onde responde Exu e Yami ou Xolongá. Então ele abre, Yami abre esse portal para o Adjogum, né? Para os Adjoguns que são os enviados de Iku, da morte. Então os Adjoguns, né? Arum, a doença, né? Edió, a confusão, Idió, a guerra, né? Assim por diante, várias Ofó, né? A perda, vários tipos de Adjoguns que nos levam, que abreviam a vida da gente, né? Então é como se fosse uma espécie de castigo, mas não é bem castigo, né? A pessoa abre, ela acaba abrindo os seus próprios, pro seu próprio, cavando sobre a sua própria sepultura, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque ela falha com as leis, né, cósmicas, as leis dos homens, ela faz mau caratismo, né? Não cultiva o apelê, que é o bom caráter, né? O nosso objetivo, a nossa filosofia é cultivar o apelê. Né? Nós não somos perfeitos, nem como todas as religiões, somos humanos, tentando, através de uma filosofia, de um comportamento, melhorar a nossa vida, transcender, né? Estar pleno, estar completo, né? Atendendo todas as nossas necessidades, né? Como eu sempre falo, as gunas, né? Tamas, rajas e sattvas, né? Para que tenhamos a plenitude da nossa vida. Então, sem uma consciência, sem uma filosofia, isso fica muito difícil. Né? Então, Exu é toda essa energia vital, é o mais velho dos Irumolés. Eu digo Irumolés porque Orixá, Exu, claro, todo mundo chama Orixá, né? Se referindo a Irumolé, né? Tanto a Orixá, né? E até mesmo em Kiss, Vodun, falam tudo Orixá. Né? Mas Exu não teve encarnação aqui na Terra. Ele já está encarnado em tudo, né? que se move, tudo que tem vida. Então Exu não teve como Ogum, que tem seus descendentes na África até hoje, Oxum, Xangô, né? Iemanjá, Iemanjá, né? E o Batalá, né? Que tiveram encarnações aqui e têm os seus descendentes até hoje em território iorubá. Né? Então é um Irumolé, né? E o Irumolé muito importante, justamente por essas coisas, né? Por ele ser onipresente, por ele ser dono da fecundação, né? Do espermatozoide com o óvulo, que ele dá início à vida, toda a junção, toda essa coisa de agregar, né? Pertence a Exu, né? Essa nossa energia vital, como eu falei, né? Então ele vive encarnado em tudo, né? Ele está ali e Exu muitas vezes parece assim como se fosse fanfarrão, né? Que apronta coisas para as pessoas. Não é isso. Exu, ao contrário, ele é estoico. Todo o objetivo de Exu, por até às vezes cruel que pareça, né? Tem um sentido lá na frente pelo melhor. Então, Exu sempre faz o melhor. Tem um mito iorubá que inclusive Joseph Campbell cita Léo Frobenius, né, nesse mito, né, que foi citado no livro do Mitologia Primitiva, se não me engano, das Máscaras de Deus, que são 4 volumes, que é muito interessante, que muitas pessoas conhecem. Né, aquele do chapéu, que é metade vermelho, metade branco, ou metade vermelho e metade azul. E ele passa na fazenda,
né? E depois, quando ele volta, ele vira o chapéu para que um lado veja o chapéu cor vermelha, um chapéu triangular, e o outro veja o branco ou azul, conforme o mito conta. Tem divergência nesse mito. Então aí depois os dois se engalfinham, né? E Exu acaba mostrando que os dois estavam certos, né? Com cada um com seu ponto de vista. Então Exu nos ensina com essa polêmica e outras coisas, tantos maravilhosos de Exu, que todos nós temos um ponto de vista. E esse ponto de vista deve ser respeitado. Então, quando nós respeitamos o ponto de vista alheio, mesmo que nos pareça absurdo, né, ele tem alguma coisa para nos ensinar. Né? Então, Exu nos ensina a não ser tão radicais, né, tão fanáticos, né, por alguma coisa, por o nosso próprio ponto de vista. Né? Então, Exu nos dá essa sensação de, claro, em relação a ele nós somos impotentes, né? Mas como ele sempre é estoico, né? E a sua magia e a sua tipo, Exu mata o pássaro ontem com a pedra que ele lançou hoje, né? Então ele vai além do tempo, porque como ele é onipotente, ele está no céu, no Orum, e assim como no Aie. Ele está em todos os lugares, né, da nossa dimensão material, quanto ao Orum, aos Oruns, aos 9 Oruns espirituais. Então, tudo isso é Exu. Exu tem toda esse poder, né, de, como eu falei, é como se fosse a internet. Sem ele, a gente não funciona. Né? A comunicação não funciona. Exu, como se diz, é dono da língua, da boca do povo. Exu é poliglota, fala todas as línguas. Né? A gente procura rezar em Yorubá, né? Ficar mais autêntico, ficar mais bonito. Mas quem não sabe pode falar em qualquer língua que Exu vai entender. Né? Exu vai levar a nossa mensagem, Exu vai nos propiciar o melhor. Mas sempre o melhor. Muitas vezes nós não sabemos o que é melhor. Nós queremos tanto uma coisa que vai nos prejudicar. Talvez não agora, não amanhã, mas lá na frente vai ser a nossa danação. Enquanto que Exu sabe isso. Então muitas vezes as pessoas pedem a Exu as coisas, né? E acabam não sendo atendidas, ficam, né, com a fé abalada, ficam chateadas, né? E essas coisas todas que as pessoas entram. Mas quando depois, mais tarde, elas vão ver que realmente, né, quando Exu avisa as coisas, né, quando a gente consulta um oráculo, né, qualquer oráculo, né, que Exu fale, né, seja búzios, seja Obi, tem formas não só de jogar Obi para fazer o ebó, mas de consultar com Obi, com Orobô, né, onde invocamos Exu e pedimos a sua orientação, né, e não fazemos o ebó, porque Exu favorece a quem faz o ebó. Né? Então, quando a pessoa vai consultar Orixá, Orúmila, Exu, elas têm que estar disposta a fazer o ebó. Às vezes o ebó não é propriamente um ebó, às vezes é uma mudança de atitude, é uma conscientização, né, que ela precisa para que a vida dela ande. E aí ela dá uma de Abebomaru, né? Ela vai lá e faz ao contrário. Então, ela peca, né? Esse termo pecado é meio xarope, mas vamos dizer que ela peque, né, sabendo. Né? Uma coisa é a gente cometer um erro sem saber. E a outra a gente vai lá, né? E é como quando a gente era criança, mãe, eu posso ir lá? Não, não vai. A gente vai. Né? Então apanha dobrado, apanha porque, além de ir, né, não foi autorizado, sabia que não deveria ir e foi. Então tem que apanhar mais ainda, né, do que apanharia normalmente. Então toda essa questão, né, de consultar Exu, a gente tem que estar disposto a mudar, a acatar a orientação e, quiçá, fazer o ebó. Né? Porque consultar o Exu não é brinquedo. Exu não é carta de baralho cigano, Exu não é carta de baralho de pife, não é tarô, tá? Não são esses oráculos, não é I Ching, tá? Exu é do culto de Orixá. Ele fala no culto de Orixá. Né? Ele que é o nosso comunicador. Né? E aí vem coisas que acontecem às vezes
confundem, né? Como eu falei no início, Exu não é catiço, né? Catiço é a quimbanda, né? Os Exus, que a gente chama de Exu, Pombagira, né? Que são divindades aqui, praticamente, acredito eu, que autóctones, né? Como, por exemplo, Pilintra, Maria Padilha, são aqui do Brasil, né? Então, é um culto que se chama o nome Exu, né? Então, tem gente que fala Bará para Exu, Exu mesmo, né? E fala Exu para o catiço, tá? Mas Yorubá é Exu, tá? Legba é Vodum. Ongira é Inquice, tá? Mas tudo... Quando se fala Exu, né? Então, o problema que ocorre é que hoje em dia, como a Kimbanda se ficou muito glamorizada, né? E com excesso, né? Uma religião muito etílica, né, com muito culto mais ao ego do que propriamente uma espiritualidade, ficou muito pomposa, o exagero, né, o excesso em nome de Exu, né, relacionado à alta magia, que não tem nada a ver com alta magia, que colocam alta magia e botam um catiço no meio e botam o Bafomé no meio, dizendo que é o Exu, Belzebu, aí usam o Bafomé, que é uma coisa que não tem nada a ver com Exu e nem com Belzebu. Né? Então já mistura tudo. Né? Então, estão há pouco aconteceu um episódio desagradável, né? Como outros ocorrem sempre, em nome de Exu. Aí, em nome de Exu, né, engloba ainda aí a Umbanda, o Batuque, o Candomblé, a religião tradicional, que incomoda um pouco algumas pessoas também, né? Porque quando se destroniza, né, as pessoas ficam muito incomodadas. Né? Quando se tira do trono, né, e mostra para a pessoa que ela não é um deus, que ela não está em cima de um pedestal, que ela não tem que ser adorada, a pessoa fica irritada. Então vão continuar irritados, né? O problema é de quem fica, Exu que tome conta, e a mil Sorungai Gungun, e aí fica tudo numa boa. Né? Então, bom, vamos dar uma boa noite pro pessoal, né? Porque aqui, vamos começar aqui. Ifabaiaburu aboye, aboxê, aboatossurei oriofum. Adriano, abore aboye, aboxê. Adriano de Oxalá, aboatossurei oriofum. Denise, minha prima, boa noite, querida. Adriano de Oxalá, boa noite, querido, boa noite. Saul, boa noite, Saul. E quem estiver mais aí também, né, que se quiser se manifestar, dar uma boa noite ou colocar alguma coisa, alguma colaboração, perguntar algo também, né? Trazer alguma informação, tá? Fique à vontade, a live é nossa, né? Não é só minha, né? Tudo que pode acrescentar de colaboração, até de perguntas que levam a gente ao Eduardo Maltoni, meu irmão, pai Adochon já. Boa noite, né? Estão aparecendo. A Gabriela, ó, boa noite também. Gabriela estava de aniversário ontem, se eu não me engano. Eu mandei, ou é hoje, a minha cabeça tá meio, né? Mas enfim, né? Feliz aniversário, mais uma vez aqui ao vivo, né? Muito sucesso, muita saúde, que Exu abra bastante teus caminhos, dê segurança de vida para teus filhos. Eu vi o rostinho da Camilinha ali, né? Que não falou nada, mas estou vendo ali, né? Ela botou ali um coraçãozinho agora, né? Mãe Joaci de Oxalá, boa noite, mano, querido, saudades de vocês. Saudades, quando tiver outro batucão, estamos na tua casa com faceiros, estava muito bom. Batuque da mãe Joaci, batuque de raiz mesmo, batucão que não dá para deixar de prestigiar. Né, Gabriela, muito obrigado. Isso, Camila, boa noite. Ah, Camilinha, ó, falou, né? Colocou a carinha dela ali. Né? Então, podem colocar suas opiniões aqui, suas perguntas, né? Porque para dar continuidade à live, porque pelo que me ocorre, eu acho que eu falei, né, rapidamente, como sempre, né? Eu não gosto de falar muito devagar, não é minha praia, né? Encher linguiça ou ficar naquele pães então
Não, eu falo de uma vez, né? Ibaexu, né? A Jamie. É isso aí, Ibaexu. Né? Exu, hoje é segunda-feira, né? Dia de Adê, dia de riqueza, primeiro dia da semana, né? Lunes, como fala em espanhol, que é o dia da lua. Né? Então, que Exu, Adê, abra nossos caminhos, né? Com prosperidade, com saúde, com felicidade, para que tenhamos uma semana muito especial, né? Então já tá ali. Bom, Camila falou, kkk, me corrija se estiver errada, mas tu é o pai. Legal, eu sou pai de quem é meu filho, né? Então, aí pai de santo, como diz, né? Porque o pai de santo é outra coisa que dá uma live, né? Pai, começa a ser pai de santo, né? A pessoa é um termo, né? Porque um pai de um santo, a pessoa, para ser canonizada, tem que ter morrido no mínimo 150 anos, parece. Né? Para depois, então, o pai do santo tem que estar morto há muito tempo. Né? Mas fica assim, né? Essa palavra, pai de santo. Mas tem gente que a gente considera filho, né? E filho mesmo, né? E pai mesmo, né? Tantas pessoas são nossos pais, nossos filhos, né? Então, a Camilinha é uma, né? Que é a nossa filhinha, né? Também, das tantas que são do coração, né? Então é isso, gente. Não, se ninguém vai se manifestar, né? Ninguém tem nada a colocar, né? Até mesmo para divergir, não tem problema nenhum, né? A gente vai ficando por aqui, daí eu vou jantar, daí, mas só pai faz quiche flambi. São uns anos de amizade, bastante, bem mais de 10 anos, né? Já faz, né? Então tá. Então, se ninguém tem nada a perguntar nem falar, eu desejo uma boa noite, uma boa semana, como já falei antes, né? Um beijão. Ficamos por aí, por aqui, tá? Tchauzão.